Então vamos lá, mais um do Céucast, uma transmissão do céu para você, para mim, para todo mundo. E que bom estar hoje aí com duas pessoas maravilhosas, Roberta Magalhães Diógenes aí, pastora Toque do Céu, Jacó aí, que é um grande homem de Deus, que tem exercido grande influência aqui na Amém, igreja. amém. E agradecer também, né, aquilo que tem acontecido em nosso meio, né, que é esse envolvimento com o que Deus tem feito através de cada um dos discípulos e cada uma das pessoas que tem se prontificado a viver o evangelho, né? E aí, Roberta, mais alguma palavra introdutória aí que você queria deixar? Eu queria agradecer a Deus, né, por esse canal mesmo, desse bate-papo, a gente poder crescer juntos. Agradecer a presença do Jorge, do Jacó e do Tiago Oliveira, né, que está dando todo esse suporte. E agradecer realmente a Deus, porque tudo isso só tem sentido por ele e para ele, né? Amém, amém. E você, grande Jacó? Também muito feliz em estar aqui participando, né? A Toque do Céu sempre buscando ferramentas para propagar o reino de Deus, né? E esse bate-papo aqui é mais uma forma de fazer as pessoas refletirem, crescerem, né? E eu fico muito feliz de estar aqui participando aqui também. Tudo da Toque do Céu que eu puder, eu Amém. estou envolvido sempre. Amém. Todo mundo com as suas aguinhas aí, todo mundo, Oh, com né? certeza. Agradecer a nossa bookstore aqui também, da Toque do Céu, né? Que já vem, né, com esses copos maravilhosos aí. E esse copo é super engraçado, né? Ele tem uma base que ela é totalmente móvel e evita a queda. Então a gente pode bater a mesa, pode falar Pois coisas é. bastante polêmicas e interessantes que o copo não vai virar, viu? Eu estranhei, a princípio eu estranhei, nunca tinha visto, mas gostei da novidade, muito bom. Gostou, né? Mas hoje nós vamos estar falando sobre um tema que tem muito a ver com tudo que a gente tem feito e é liderança. Liderança é algo que mexe com todo mundo, né? E aí eu queria exatamente começar falando sobre Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus que liderou. E o que eu vejo sobre a liderança é que a liderança ela não tem nada a ver com a quantidade de pessoas que servem o líder, mas é muito pelo contrário. É a quantidade de pessoas a quem o líder serve. Eu acredito muito que a verdadeira liderança ela tem aquela pirâmide organizacional, não é, de cabeça para baixo, onde o líder ele suporta aquelas pessoas que estão ali com ele, ajudando-as a fazer. Ou seja, o líder na realidade é um grande servo, não é isso, gente? Verdade. E para vocês, como é o que vocês acreditam, né, ser um líder, um grande líder? Eu gosto de dizer assim que liderança ela não é sobre posição, né? Então não é a posição que diz quem você é quem você é que diz a sua posição, né? Então eu acredito que liderar é literalmente influenciar pessoas. Então se você influencia pessoas, seja como dono de casa, seja como grande executivo, influencia seus filhos, se você marca pessoas e deixa um legado, você já é um líder, né? Então assim, eu gosto muito de falar que liderança, literalmente não é focado na posição, então é focado na sua disposição. O quanto você tem dentro de você Verdade. para entregar para alguém. Então, assim, Roberto, como é que eu sei que eu sou um líder? Se você não tem seguidores, você não está liderando, você está passeando. Né? Porque Isso. a gente às vezes acha que está liderando e na verdade a gente está só passeando, né? Porque o pastor eu super me Fala um pouquinho mais movimento. próximo, Roberta, do Pastor, microfone. eu super me movimento. Movimento não quer dizer liderança, né? Então, liderar é influenciar. Então, assim, se você deixa um legado, marca pessoas e faz com que aquelas pessoas possam viver a sua melhor versão, você está liderando. Né? Então, Uhum. assim, é um pouco da minha perspectiva que eu vejo sobre influência. Né? E complementando isso aí, a ideia de Moisés é exatamente que ele era um cara altamente improvável, Sim, uma pessoa que não tinha certas características de que hoje a gente acredita que seja o mega power leader Necessárias, né? necessárias, né? Aqueles skills, tá? E ele, na realidade, serviu milhares e milhares de pessoas, libertando esse povo da escravidão do Egito, sim. que eu vejo que é o que o líder faz. O líder liberta as pessoas das escravidões para que elas possam se tornar tudo aquilo que elas nasceram para ser. Mas para você, Jacó, como é que é essa questão de liderança? Às vezes as pessoas elas veem liderança como algo, o líder, né? Como algo intangível, né? Alguma coisa assim, né? E uma coisa bem interessante em se tratando de Moisés e outros líderes da Bíblia é que primeiro Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, né? Então Uhum. quando ele vê Deus ali, a primeira
algo que acontece é o susto, é o medo, né? Então, quando Moisés viu Deus assim, dizendo, ó, te prepara, você vai ser o libertador. Então, a princípio, existe aquele medo, aquele receio, né? Mas quando você entende o real propósito e se dispõe a fazer, aí você começa a ter a força necessária para poder liderar pessoas, né? A princípio, a liderança para muitos pode assustar, né? Não, eu vou estar em evidência, alguma coisa assim, mas na verdade isso transforma você em algo relevante, como a pastora falou. Uhum. Aquela pessoa que vai fazer com que elas lhe sigam e você consiga libertar a mente, libertar os conceitos, muitas vezes errados, né? E Moisés, o improvável, se Uhum. assustou a princípio quando viu aquela grandeza, mas ele entendeu o propósito e no final, né? Lá quando ele já libertando o povo, Deus disse, ó, agora eu vou ter que sair, porque esse povo não está, né? Moisés disse, ó, se o Senhor for, eu não vou. Então passou do medo para tipo assim, para a necessidade da presença de Deus em sua liderança, Uhum. né? Então essa liderança compartilhada com o Senhor, alinhada com o propósito do Senhor, eu acho que é o que chama muita atenção em relação a Moisés e outros líderes Muito da bom. Bíblia, E né? é Muito bom. interessante, sim, né, Jorge, porque Jacó, porque ele falando um pouco de Moisés, se você for olhar, às vezes as pessoas acham que ser líder é sempre ser o principal. Se eu não for o principal, não serve. Se eu não estiver no topo dos topos, liderando todo mundo, Isso. não é um bom lugar de liderança. E se você for olhar, Moisés e Jetro, né? Uhum. Moisés, ele tinha uma influência de muita gente, de milhões de pessoas, que Jetro não tinha esse acesso a todas essas pessoas. Mas a influência de Jetro sobre Moisés fez uma diferença na liderança de Mudou a Moisés. história, Mudou a na realidade, história, da né? história, né? Mudou A a história da história. Então, nem história. É. sempre você vai liderar milhões de pessoas. Às vezes você lidera uma pessoa, você cuida de um grupo de pessoas que vão marcar outras pessoas. Então, liderança nem sempre é sobre a quantidade de pessoas. Eu acredito muito na qualidade do que você entrega, né? Então, Jetro, ele influenciou Moisés, que mudou um destino de muitas pessoas, né? Uhum. Então, assim, não, você não precisa chegar no topo para fazer alguma coisa, né? Pelo contrário, quem você é vai fazer uma diferença e pode ser que você chegue ou não no topo. Você pode ser um líder intermediário, você pode ser um líder de 10, nem todo mundo é líder de 1.000. Nem todo mundo é líder de 1 milhão, né? Então, eu acredito muito nisso. É você, com o que você tem nas suas mãos, pode ser um cajado, apenas um cajado, e ser um canal de milagres, de cura, de mudança de destino para muitas pessoas, né? Uhum. Por isso que eu gosto muito de falar que a liderança você precisa liderar com propósito, né? Você precisa liderar realmente de propósito e levar as pessoas a algum lugar. E aí eu parei e pensei um pouquinho sobre a questão agora de que o líder ele precisa de coragem. Eu acredito. Eu acredito que o líder ele precisa chegar àquela hora de arregaçar as mangas e dizer sou eu porque sou eu mesmo e só tem eu e vai eu É. mesmo, né? E aí eu fico vendo assim a história de Davi, que também foi um grande homem de Deus. Por quê? Porque a coragem, na realidade, de cumprir a sua missão, de cumprir a sua visão, ela vem de algum lugar. E, a meu ver, eu acredito que starta, né, que inicia muito na paixão, pela paixão que você tem por algo, né? E Davi, ele tinha uma paixão. Ele tinha uma paixão que era servir a Deus. Ele tinha uma paixão que era se entregar todos os dias da sua vida a Deus. Um pastor de ovelhas que chega no campo ali de batalha e o gigante se levanta, mas ele diz assim: olha, ele se levantou, mas ele vai ter que cair porque eu sou muito apaixonado, né? Eu sou um cara que eu sei pelo que eu vim, Isso. eu sei o que eu acredito, né? E eu não vou deixar isso me impedir de cumprir o meu chamado, né? E a coragem ela precisa fazer parte do dia a dia, né? Para vocês aí, como é que vocês acreditam que a coragem ela interage na vida de um líder no dia a dia? Como é que vocês acreditam aí? Tira para um ímpar em um dos dois aí. Já foi o mais corajoso da mesa. Eu acho assim, a coragem vem muito do conceito de quem você é, né? Aham. Né? E do que Deus tem feito em sua vida, né? Quando Davi, o exemplo de Davi, ele foi enfrentar o gigante, né? O pessoal, rapaz, mas você é magrelo. Aí Davi disse, não, mas quando um urso foi pegar Uhum. a ovelha, né? Eu fui lá e matei o urso. Quando o leão, né?
Então, a liderança, Deus, quando vai trabalhar na vida de alguém, ele simplesmente não joga a pessoa na liderança. Muito bom. Existem experiências que ele já vem passando, que a pessoa que está ouvindo hoje já vem passando, sabe que Deus está chamando ele para isso, né? O que falta é justamente essa coragem, né? Deus já te preparou, Deus já te deu exemplos de que ele é contigo, né? O que falta é você dizer, não, realmente, eu sou isso. Deus me chamou para isso. E Davi é um exemplo disso, né? Dizendo, ó, eu vou enfrentar ele, eu vou vencer, porque eu já matei um urso, já matei um leão, né? E o Deus que estava comigo contra o urso e contra o leão vai estar aqui comigo. Contra esse gigante, ele não vai prevalecer. Então, a liderança é muito isso, é saber quem você é e quem Deus te preparou para ser. É quando você soma isso e dizendo, Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me, né? Eu sei que o Senhor já está me usando, já tem transformado a minha mente, já tem transformado a minha vida. Então, agora eu vou literalmente para o campo de batalha, que foi o que Davi fez e foi bem sucedido, né? Eu acho que falando um pouquinho de preparo, de coragem, eu acho que está muito associado. Eu amo uma frase que fala assim, né, que o sucesso ele é quando a oportunidade se encontra com o preparo. Então, para mim, assim, o que Davi é muito marcante e difere totalmente de Saul, né? Porque Saul ele foi ungido rei e ele ficou nesse lugar apenas, né? E Davi não, Davi ele estava aberto para ser preparado. Então, eu acho que o preparo ele é uma excelente ferramenta para que você possa dar um passo de ousadia e coragem. Então, ele foi tocar harpa, né? Ele foi aprender outras coisas. Então, eu acho que a coragem, ela não é só assim, eu sou corajoso e salto na maior tirolesa do mundo. Não, não é só isso. Eu acho que existe um preparo que ele vai te equipando a você cada vez mais ir para saltos maiores, né? Então, assim, eu sei que tem horas que a gente é corajoso e faz e pronto. Mas quando você se prepara e ouve mais a voz de Deus, tem o seu tempo na palavra, vai vivendo devagarinho, cumprindo o seu propósito, eu acredito que Deus vai te esticando. E você não ficar nessa condição só de sou rei e pronto. Então, para mim, a diferença de Davi, da coragem dele, é que ele se permitiu ser ensinado, se permitiu ser moldado pelo Senhor e, literalmente, todos os dias, foi moldando o preparo dele para chegar onde talvez Saul não chegou. Né? Então, eu acredito muito nisso, que a coragem, que realmente ela tem muito a ver com a sua preparação. Né? Então, o propósito não é acordei, ter um propósito e pronto. Eu acredito que nós estamos em processo. Né? E sempre sendo preparados por Deus para chegar em lugares que, se a gente não for aberto para ser ensinado, a gente não chega. E aí eu paro para lembrar um pouquinho da jornada. Eu acho que cada um de nós tem um pouquinho dessas lembranças de quando começou, iniciou na igreja, algum momento, quando o seu líder chamou você e disse assim, cara, eu acredito em você. E aí eu trago um pouquinho para o que acontece hoje também na Toque do Céu. Né? Onde nós conseguimos ver nitidamente pessoas que diziam, por exemplo, que nunca subiriam num púlpito e hoje são pessoas que realmente sobem no púlpito, falam e dão um show para a honra e glória do Senhor. Não é? Acredito também nas pessoas que, por muitas vezes, não acreditavam que poderiam aí ter uma liderança e hoje são líderes de nuvem, hoje são líderes de departamento, hoje estão ajudando nas áreas de ensino, estão dentro do campo da música e estão desenvolvendo seus dons no teatro, enfim, uma exorbitância de locais que hoje a gente consegue ver. E tudo tem um processo. E aí eu parei para pensar um pouquinho e eu quero jogar aqui na mesa para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, porque existe alguém que é o mestre dos mestres, né? Que é Jesus Cristo. Sim. E Jesus Cristo, eu acredito que ele sempre fez algo muito interessante. Ele ajudou pessoas a se tornarem tudo aquilo que Deus gostaria que elas fossem. Então, ele foi lá, chamou Pedro, foi lá, mexeu com João, ele foi lá, chamou Judas, apesar de Judas não ter querido, né? Ele foi lá e foi chamando cada um, Mateus, né? E foi chamando as pessoas com quem ele queria apostar. Né? E eu acredito que talvez... todos diferentes um do outro, né? Sim. Totalmente. Diferente dos outros. Um do outro diferente demais. Personalidade, jeito, postura, não é? E aí eu vejo isso, eu vejo que essa questão da liderança é muito de imprimir no outro algo muito bom. E acreditar que o outro tem a sua parcela
tem a sua forma, tem o seu jeito e ajudar a pessoa a ser lapidada até o ponto dela chegar em um momento crucial, né? E aí eu queria também trazer, ouvir um pouquinho vocês, né? Sobre essa questão de ajudar o outro a chegar no local que ele precisa estar. Ajudar o outro a se tornar tudo aquilo que Deus gostaria e sonhou que ele fosse, né? Queria ouvir um pouquinho das impressões de vocês também, para enriquecer ainda mais, né, o que foi falado, né? Agora a Roberta Primeiras começa, primeiras né? damas. Eu acredito muito assim, né? Que existe uma diferença muito grande de você ser um líder e você ser um administrador. Né? Então, assim, o administrador ele vai gerir algo e fazer com que aquilo que tem seja mantido. E o líder ele vai sempre ter uma mentalidade de expansão e além do que o outro consegue ver. Então, a liderança, ela às vezes não é inventar a roda. É olhar para o Jacó e dizer assim, cara, eu estou vendo nele coisas que ele já tem e que talvez ele veja 70%, mas se eu caminhar junto com ele caminhar junto comigo, pode ser que a gente juntos, eu seja um canal de inspiração e ele possa chegar a 99%, digamos, sei lá, até 100%. Então, eu acho que o poder de influenciar é isso que você está falando, né? Sobre a liderança. É você junto construir realmente a melhor versão da outra pessoa. E aí, Jorge, de uma forma bem prática, sem inventar muita coisa, eu acho que você arrasta pessoas quando eles veem que o que você fala, você vive. Então, mais do que aulas, mais do que impressionar a pessoa. Cara, o que o Jacó fala, ele vive. Provavelmente ele fala 70%, mas vive 100%. É isso aí. Eu vou seguir. Então, a prática, realmente, ela vai arrastar muitas pessoas para elas viverem a melhor versão. E uma coisa assim que eu acho que é um desafio, mas que quando você conquista, vira uma chave na liderança, é você mostrar o seu coração para outra pessoa. Porque aí, quando ela conhece o teu coração, ela abre literalmente o coração dela para você. Aí, Jacó, aí, Jorge, depois que a gente conquista o coração da outra pessoa e que ela se abre para conhecer o nosso, ela entrega as mãos dela para fazer e chegar em lugares que, se você não conhecer o coração dela, ela conhecer o seu, você não chega. Então, eu gosto muito disso. Mostra o seu coração para que o liderado possa conhecer e ele se permitir, você conhecer o dele. E aí, depois que ele entrega o coração, as mãos, o fazer, o servir é uma consequência. Muito bom, muito bom. Faz total sentido. E você, grande Jacob? Assim, a multiforme, né? A multiforma de Deus trabalhar, né? Os 12 discípulos, cada um tem as suas características, né? Sim. O Pedro, muito sanguinário, então os outros tinham as suas características. E Deus conseguir, né? O que a pastora falou, algo muito legal aqui, conseguir o potencial de cada um. Sim. Né? Conseguir puxar o potencial de cada um com as suas particularidades, cada um com as suas características, mas ele conseguir ser a melhor fase dele, né? E Deus, ele usa exatamente essas diferenças no seu reino, né? Então, a multiforma que Deus trabalha, né? Então, a gente vê, as pessoas às vezes confundem, por exemplo, o grau de hierarquia e importância. Por exemplo, se a pessoa prega, se a pessoa é pastor, então, assim, o meu grau de relevância tem que ser para me chegar a pastor. E não é. Existem pessoas que são pastores, existem pessoas que são líderes de nuvem, existem pessoas que são ótimas na cantina, sabem gerir uma cantina maravilhosamente bem. Isso. Que se eu fosse gerir, eu não conseguiria. Comeria os bolos antes. Comeria os bolos antes do churrasquinho, então. O churrasquinho não tem Então, condição, não, viu? Aquele churrasquinho. Churrasco ali, Jacó, né? Então, assim, o líder, então, a importância do líder é justamente isso, é tirar o melhor de cada um na sua característica. Então, quando Jesus chamou os 12, ele chamou os 12 com as suas características e conseguiu fazer eles melhores, né? Então, o líder, Excelente. ele não chama para si, ele não coloca ao redor dele pessoas que parecem com ele. Ele chama pessoas que vai conseguir, junto com ele, algo maior, né? É tipo um somatório, né? Exatamente. Isso, você soma, né? Isso, então ele não chama pessoas que parecem com ele. Ele chama pessoas em locais estratégicos. Não, esse rapaz, ele é mais... Ele entende mais de cálculo, mais do que eu. Então, o local dele é aqui. Eu vou trazer ele para que ele seja melhor aqui. Então, esse trata com pessoas, melhor com pessoas. Então, ele vai ser aqui. Então, quando Jesus viu aqueles 12 com as suas características e montou aquele super time de pessoas falhas, pecadoras, né? Mas que conseguiu tirar deles o melhor, ele fez uma obra grandiosa. Então, a liderança é muito isso, é trazer pessoas com as suas características e fazer com que elas dê o seu melhor naquilo que elas são melhores.
É. Jamais a gente vai conseguir fazer com que uma pessoa cante que não tem o talento Não de tem o cantar. talento, não tem o dom. Não tem o dom, entendeu? Mas É. essa pessoa é um excelente pregador. Então, quando eu pego uma pessoa que canta, né, bem, um Tiago Oliveira da vida, né? Um Tiago Oliveira da vida, e somo com alguém que traz uma palavra poderosa, pastor Jorge, pastor Aécio, Sim. né, pessoas que fazem. Então, o culto ele fica completo, com Uhum. pessoas diferentes, mas que o líder soube fazer esse somatório para que o todo fosse Uhum. perfeito, né? É, E por aí- isso que não existe é. uma forma, né? É. Por isso Isso. que não existe uma forma. Deus pode até apontar o teu destino, mas ele nunca vai entregar uma rota. É assim, só chega naquele lugar desse jeito. Eu gosto muito de dizer que o caminho só faz caminhando, né? Porque às vezes a pessoa chega, diz aí, Jorge, como é que faz para chegar? Como é que faz para implantar um toque do céu? Vamos lá, Jacó, como é que faz para... Não existe uma forma, né? Não É. existe uma rota. Eu acredito muito que existe um destino. E ao longo do caminho, Deus vai mostrando para cada pessoa. Tem gente que se chegar rápido demais, se perde. E tem gente que se chegar devagar demais, Se se acomoda. desestimula também, Né? Então, assim, desiste. cada Isso. pessoa, até a velocidade da jornada de cada liderado, de cada líder. Né? Então, eu acredito muito assim que cada um tem um propósito, cada um tem um destino, mas a rota, Deus é tão sábio que ele não entrega o bolo inteiro, né? Ele vai entregando as fatias e vai nos moldando, né, ao longo, né, da jornada mesmo. Né? Essa conversa toda, ela me faz lembrar algo que o John Maxwell, ele fala, né? O John Maxwell, ele diz assim, ele diz que uma pessoa de sucesso, ele encontra o seu lugar certo em algo. Mas um líder de sucesso ajuda a outros a encontrarem o seu lugar certo. Muito bom. Não é? E foi isso que Jesus fez. Jesus, ele pegou toda aquela galera que estava ali e saiu alocando, e saiu colocando, e saiu empoderando, e saiu fortalecendo, e saiu liderando, e ele sabia qual era o lugar dele que ele ia parar. O local que Jesus estava preparando aí para ele mesmo, ele sabia que ele tinha um local que era a cruz do Calvário. E ele sabia que cada um dos outros, eles tinham seus próprios lugares para poder estar, que não era nem ia estar à sua direita, nem ia estar à sua esquerda, que nem teve aquela disputa, né? Aquela discussão, Sim. né? Então, eu vejo que Jesus, ele olhou e disse assim, poxa, João, ele já é mais amoroso, então vamos seguir por esse caminho. Ele vai alcançar aquele grupo de pessoas, né? Pedro já é mais fervoroso, ele já é uma pessoa que ele vai poder liderar com mais ênfase, talvez liderar o começo da igreja. E ele foi fortalecendo, né, o próprio encontro com Paulo, né, que ele teve na ida a Damasco, né, onde fez ele abrir os seus olhos e descortinar ali. E Paulo ele disse assim, olha, peraí, aquilo que eu pensava não existe mais, aquilo que eu achava não é mais, e aquilo que eu acredito não é também o que eu pensava que acreditava. E ele mudou completamente a cabeça através de quê? De colocar as pessoas certas nos locais certos. Né? Então eu vejo que isso é uma grande propriedade de Jesus, e Jesus é o maior líder que já existiu. Sim. Né? Jesus é o maior líder que já existiu, então ele ensina muito sobre olhar para as pessoas, mas conduzi-las para o caminho certo, não é? Conduzi-las para que elas estejam no local certo. E às vezes na liderança, né? E aí vou abrir um pouquinho para vocês, até para alguma coisa específica e mais rotineira da vida de vocês, seja no trabalho, seja, enfim, na igreja, seja dentro do ministério, né? Mas Jesus, ele olhava para aquelas pessoas e às vezes as pessoas elas não entendiam, talvez, o porquê estavam fazendo o que estavam fazendo, né? Talvez eles olhavam, andavam ali e diziam assim, cara, mas por que Jesus me colocou aqui, hein? Eu queria estar ali, eu queria estar lá naquele lugar ali, E mas Jesus me colocou também, aqui. né, Jorge, assim, a intencionalidade de Jesus. Né? Porque ele poderia muitas vezes fazer e pronto. Até quando ele operava milagres, às vezes ele perguntava, quem você acha que eu sou? Né? O que é que você quer que eu te faça? Então, na pergunta dele, ele sabia que podia fazer todas as coisas sem perguntar nada. Mas o líder, ele tira você de um lugar e coloca você em outro lugar. Então, se você lidera, deixando as pessoas no lugar que elas estão, mesmo que o lugar seja excelente, provavelmente está dizendo sobre sua liderança. Porque se a pessoa está em um lugar excelente, não quer dizer que ela não possa chegar ao extraordinário.
né? Então, acredito muito que, intencionalmente, de uma forma muito humilde e muito empática, Jesus liderava pessoas, movimentando elas para um outro nível, para um outro lugar. Então, eu acredito muito nisso. O líder, ele está continuamente influenciando, seja trazendo um exemplo, seja trazendo um testemunho, seja dizendo assim, já qualquer que tu está lendo, né? Então, assim, existe uma característica em mim, que ele falou para falar da vida pessoal, que as pessoas falam que eu sou um pouco inquieta, né? Inquieta, estou sempre tentando esticar as pessoas. Mas é porque eu vejo que o líder, ele é isso, né? Ele ama como a pessoa está, mas ele tem um propósito tão grande que ele não pode deixar a pessoa não perceber muitos dons que ela não está usando e coisas que ela tem. Então, assim, eu tenho um negócio na minha cabeça, assim, eu sou muito grata. Mas eu sou insatisfeita, entendeu? A insatisfação não tem nada a ver com ingratidão. Você pode ser super grato, Jacó, agradecer a Deus continuamente. E a insatisfação não é reclamar de Deus. É a insatisfação santa, né? É a insatisfação, assim, Jesus, tu me levantou aqui nesse lugar, para além de liderança, né? Mas como uma serva tua. E eu tenho certeza que, mais do que eu ser a minha melhor versão, eu tenho certeza que existem coisas que eu enxergo no Jacó, no Jorge, que talvez eles não enxerguem como o Jacó enxerga coisas em mim. Por quê? Porque nós temos pontos cegos. Então, assim, é por isso que é fácil resolver a vida do outro. Bem rapidinho, né? Difícil é você olhar seus pontos cegos e... Aí, quando Jacó, às vezes... com a sabedoria dele, ou Jorge, mostra a minha pior versão, ou talvez um defeito meu, se você for uma pessoa sábia, você entende que ele não está querendo criticar. É porque ele vê o meu potencial e diz assim, pastora, tu não pode ficar nesse lugar, não. Eu vou te mostrar o teu pior para que tu possa chegar ao teu melhor. Isso vira uma chave, Jorge. As pessoas que crescem são abertas a feedback, são abertas a serem amadas, confrontadas. O evangelho todo de Jesus, ele não deixa você no conforto da mesmice. É sempre te levando para o confronto da mudança. O que é mais que tu pode fazer? O que é mais que tu diz sobre mim? O que é que tu pensa sobre o reino? Sempre nesse sentido assim, tu pode conhecer mais de mim, tu pode conhecer mais de Deus. Tu pode ir um pouco mais de onde você está. Tira a pessoa de um lugar para outro, esse movimento, né? Um exemplo assim, existe uma pessoa que talvez ele não saiba, mas influenciou muito a minha vida. Foi um ex-gerente meu. Eu trabalhava lá em João Pessoa, numa gráfica. O nome dele é Clementino. Baixinho mesmo, brabo, cara. Desse tamanho aqui, mas brabo, muito brabo. E assim, quando eu cheguei nessa empresa, cheguei muito novo, aí eu comecei a trabalhar em máquinas e eu consegui dominar as máquinas, né? Então, assim, existiam coisas que tinham que ser feitas naquelas máquinas e eu exercia isso com excelência. E apareceu a oportunidade de liderar pessoas. E uma frase que ele falou para mim, ele foi o seguinte, é mais fácil você dominar 10 máquinas do que você conseguir gerir 2 pessoas, né? E isso chamou muito minha atenção. E no decorrer da minha jornada como supervisor lá na gráfica, chegou um momento em que apareceu um dilema de um jovem que eu enxergava um potencial nele, mas eu não tinha tanta experiência com liderança, de ler as pessoas, né? E eu comprei a briga do cara. Não, Clementino, ia ser desligado e etc. Eu digo, não, Clementino, vamos segurar ele, é um jovem com potencial e tal. Aí ele, tudo bem, é isso que você quer, é isso que você decidiu, beleza. Mas vai dar errado. Mas eu vou deixar você ir. E foi justamente o que aconteceu, né? Então, a liderança, às vezes, é isso também. Ele mostra o caminho, mas a gente não pode pegar a pessoa no braço. Sim. Né? A gente guia, mas as pessoas, os erros acabam fazendo a pessoa crescer também. Né? E uma frase muito top de Jesus... Quando vem de Jesus, você diz, não, mas não tem como. Mas Jesus, quando ele está subindo ao céu novamente, né, ele diz, de fazer discípulos por todas as nações, e coisas maiores do que a minha você fará. Então, o líder é isso, é liderar as pessoas para que ele seja maior do que você, seja melhor do que você. Né? Então, Jesus, quando ele disse isso aos seus discípulos, né? Então, assim, foi uma lição de liderança. Tipo assim, eu peguei vocês, eu tratei vocês, né? Disse ao Pedro, né? Em várias passagens, ele repreendeu Pedro, repreendeu os discípulos, que eles erraram, o caminho não é esse, você está errado. Então, o líder é isso, mas no final da jornada, ele vai dizer, com certeza, coisas maiores do que você vai fazer. Né? Então, o líder é isso, como a pastora falou, é enxergar o potencial das pessoas e fazer com que a pessoa saia de um local e vá para outro. Não que a jornada venha a ser fácil. Não vai ser fácil para o líder, que aí requer a coragem, que a gente já falou, requer a dedicação, requer tudo, e nem vai ser fácil para o liderado, porque muitas vezes
o líder é necessário podar algumas coisas da árvore, né? Mas para que aquele galho cresça novamente e gere um fruto saudável. Às vezes o que está crescendo na árvore do liderado, muitas vezes, é algo que vai ser nocivo. Então o líder tem que ter a coragem de ir lá, Verdade. Muito bom. né, podar, para que aquela árvore cresça saudável, dê um fruto saudável, dê uma sombra saudável e ela consiga ser melhor do que a gente. E se você que está nos ouvindo, às vezes entra até numa crisezinha no sentido assim, mas eu sou super julgado, Roberta, por acreditar em pessoas, eu acredito que você está literalmente fazendo o que Jesus sempre fez e faria. Muito bom isso. Né? Ele é especialista em levantar pessoas improváveis, ele é especialista em operar em terrenos desfavoráveis. Então, se você é uma pessoa que é criticada, né, me levar bem, por acreditar em pessoas, eu acho que você está no mesmo caminho de Jesus. Né? Porque, assim, quem foi que ele levantou? De onde ele tirou cada discípulo? Né? O que ele viu em cada um deles? Realmente foi em cenários muito desfavoráveis. E percebeu coisas que até eles nem sabiam que tinham. Né? Então, eu acredito muito nisso, sabe, Jorge? Assim, que a liderança também é você correr risco. E, assim, olha que doido. Apesar de liderar, não ser focado em processos, ser focado em pessoas, tem momentos da liderança que você está sozinho. O sozinho é tipo assim, cara, tá todo mundo te achando doido. Tá todo mundo dizendo, cara, isso é loucura da cabeça de Jacó. Minha irmã, essa ideia do pastor Jorge não é normal. E vão ter momentos solitários que só você e Deus sabem do seu próximo passo. E aí eu acredito que uma liderança, ela também tem na jornada dela riscos. Inclusive de levantar pessoas que possam lhe machucar, lhe trair. Isso. Muitas vezes assim, cara, eu aposto em ti. O próprio ele, muitas Jesus, vezes... né, Roberta? Exatamente. Muitas Levantou vezes aquela Judas, pessoa... só que ele já sabia que Judas não ia dar certo, né? Exatamente, mas entende que o correr risco faz com que, no meio de você levantar 100, 2, 3 ou 4, vão ficando no meio do caminho. Aí isso não diz sobre a liderança do Jacó. Isso. Diz sobre a pessoa não ter querido aproveitar uma oportunidade de chegar em um outro nível. Muito bom. Né? E, gente, que papo gostoso, que papo maravilhoso, muito bom. fluido. Não é? Só pode ser no do Cellcast, uma transmissão do céu diretamente Maravilha. para Só tem você, gente para sabida mim, nessa só igreja, tem né, gente Jorge? sabida. E aí eu quero encerrar trazendo um pouquinho também um pensamento, né? Que a liderança não tem nada a ver sobre posição. Sim. Na realidade, não é a posição que vai fazer o líder. Na realidade, o líder, ele é quem se apropria da posição, né? Porque o líder ele já está vivenciando aquela realidade. Na realidade, você só é reconhecido que existe aquilo dentro de você, né? E dizer realmente que vocês são pessoas líderes, são pessoas amadas, são pessoas queridas. E se vocês quiserem deixar aí uma última mensagem aí, fica à vontade. Eu quero deixar uma mensagem assim, que Deus te criou para dar certo, meu irmão. Amém. Onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, Deus criou para você dar certo. E Deus criou para você ser o melhor da sua versão. E Deus vai te usar nessa terra, nessa igreja de preferência, né? Aham. Mas assim, onde você estiver, Deus vai te usar nessa terra para ser algo relevante, né? Deus, ele te fez para dar certo. Amém. E você, Roberto, Amém, quer deixar algo amém. pra gente? Eu queria desejar para cada pessoa que está nos ouvindo, realmente assim, que Deus levantou o Jorge, né, o Jacó, cada um que está assistindo aqui, para mudar destino mesmo das pessoas. Então, pode parecer uma conversa, mas na mão de um líder, na mão de uma pessoa inteligente em todos os aspectos, espiritualmente falando, emocionalmente falando, aquela conversa ela pode mudar o destino de alguém. Então, assim, se eu pudesse falar algo, eu diria assim, não perca realmente a oportunidade de deixar o seu legado em uma conversa, em levantar uma pessoa, em mudar o destino de alguém, né? Porque assim, aquilo que Deus te levantou, ele provavelmente quer que você faça, né? Então, existem pessoas esperando pelo seu sim, esperando pela sua liderança. E, mais uma vez, Deus usa pessoas comuns. Ele usa, né, a nossa rotina ordinária mesmo para fazer coisas muito extraordinárias. Nem sempre é em cima do púlpito, nem sempre é palestrando para 1 milhão de pessoas. Às vezes, lavando a sua louça, educando o seu filho. Você deixa um legado e muda o destino de muitas pessoas, né? O líder é aquele que realmente faz discípulos, né? É um disciple maker, né? É aquele que faz discípulo em todo o tempo, né? Que faz discípulos e que ajuda as pessoas a se tornarem tudo aquilo que Deus sonhou para elas. Então, vamos ficar com essa mensagem do céu.
né? Vamos ficar com essa transmissão vinda direto do Pai, Maravilha. né? Amém. E que a gente possa ser esses líderes que impactam a terra. Amém? Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe Obrigada. vocês. Obrigado, muito bom.